Sejam bem-vindos a mais um programa do Empreendedor Mineiro, que traz sempre um bom papo sobre empreendedorismo. Agradeço a vocês que nos acompanham na TV Universitária, no canal 12 da Claro, e na TV, pelo YouTube do TV Promove. Tá? Se caso vocês tiverem alguma dúvida, algumas sugestões, por favor, dá um feedback para a gente no nosso e-mail empreendedormineiro@somospromove.com.br. Eu gostaria de destacar um feedback que eu recebi de vocês, tá? Primeiramente, vocês estão falando da qualidade do nosso programa. Eu acho que nós temos uma turma no bastidor ali, Fernanda, o Silan e a professora Cássia, que dá esse tom, que dá essa qualidade para o nosso programa, tá? Mas eu gostaria de destacar a fala do Eloy Pereira. Ele mandou: parabéns, Delmi. Empreender não é para amador. É preciso mais que talento para empreender. É preciso conhecimento. E o seu programa desperta nos novos empreendedores a importância de conhecimento para construir um negócio sustentável. É isso aí. O objetivo nosso é trazer cases de sucesso, compartilhar conhecimentos com vocês aí, para vocês o quê? Construir o momento de vocês de uma forma mais adequada, tá? Antes da gente dar continuidade, eu gostaria de parar e pedir a vocês um momento de reflexão. Pensar um pouco no legado do Papa Francisco. O Papa Francisco, para mim, é um empreendedor do bem. Ele conseguiu, foi disruptivo, tá? Aí nós estamos falando de humildade, de simplicidade, inclusive interreligiões. Eu acho que é importante que eu falo que a religiosidade, todo mundo tem a sua fé, tem seu Deus, e Deus é do bem. Acho que isso é importante, isso aí, tá? E outra coisa importante nessa fala do legado do Papa Francisco, né? Que observa que ele conseguiu aumentar os representantes que estão lá no processo de transição da igreja, né? E ele privilegiou países que não tinham voz. Olha que interessante, voz, tá? E outra coisa interessante, com toda a força política conservadora do mundo, ele conseguiu reverter e conseguiu fazer a gente pensar um pouco. Acho que isso é fundamental, tá? Hoje vamos estar aqui hoje com o Leandro Mourão, tá? Ele vai montar um pouco a fala dele, do modelo de negócio dele, é uma história maravilhosa, de sucesso, acho que isso é importante, tá? Agradecer o momento que você está com a gente aqui, tá? Fala um pouco, quem é? Ok. Você, por favor. Claro, muito obrigado, professor, pelo convite. É você que vai assistir essa entrevista pelo canal. É um privilégio muito grande estar nesse momento. E você, voltando aqui à fala do Papa Francisco, que foi um homem realmente disruptivo e muito importante para essa última década na qual nós vivemos. Ele veio para poder quebrar, né, as barreiras, os muros, para que fosse construído ponte entre os povos. E isso fez uma enorme diferença. Desejamos sucesso para que a pessoa, né, aquele que venha suceder aquela cadeira, venha ser também uma pessoa que dê continuidade nessa grande obra, nesse legado que ele deixou. Eu, Leandro Mourão, eu tenho 51 anos, casado, 2 filhas e um enteado. E eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pela vida. A vida é um presente de Deus. Interessante quando nós olhamos, né, o ontem passou. O amanhã é uma incerteza, mas o hoje é o presente. Então eu vivo apaixonado pelo dia de maneira muito intensa. E eu, Leandro, sou uma pessoa que, como missão de vida, é desenvolver pessoas que estão ao meu redor. Na minha vida empresarial, minha vida comercial, sempre aquele que esteve ao meu lado foram pessoas que eu sempre busquei desenvolver, busquei que se eu estivesse no palco, eu não poderia estar sozinho. Essas pessoas tinham que estar comigo também. E é muito bom ver as pessoas que você apostou, elas desenvolvendo, crescendo e muitas vezes até mais do que você. Aí você tem a sensação de que fez o seu trabalho com excelência. Interessante, né? Ele está numa pegada do bem. O zoom dele está brilhando. Então, esse momento que nós vamos viver aqui hoje vai ser maravilhoso, com certeza. Conta um pouquinho dessa história empreendedora, tá? Essa escalada sua no seu modelo de negócio. Compartilha com a gente aqui. Claro, claro. A gente nunca pode esquecer dos pequenos começos. Eu comecei a minha vida com 12 anos de idade. Minha mãe é expositora na Feira Hippie, antiga Feira Hippie, lá na Praça da Liberdade.
década de 80, eu com 12 anos de idade íamos vender, né, semijoias. Chegávamos de madrugada, de sábado para domingo, por volta de 3 horas da manhã, que é o horário que chegava muito sacoleiro, e íamos vender essas semijoias. Depois de um tempo, eu comecei a trabalhar, fui trabalhar na joalheria, posteriormente numa factory, e depois eu fui ter uma experiência internacional. Morei 4 anos em Nova York, foi um momento de grande crescimento pessoal meu, onde minha mente também se abriu, um amadurecimento. E em 2003 eu voltei para o Brasil, voltei para me casar, e aonde eu entrei no mercado automotivo. Comecei, em primeiro lugar, com vendedor de consórcio automotivo ali no Minas Shopping, num standzinho, abordando as pessoas, todos que passavam, eu abordava, oferecia o consórcio. Em determinado momento eu abordei alguém e essa pessoa posteriormente me ligou e me convidou para ir na empresa dela para ter uma conversa comigo. Eu falei, ó, sensacional, vou vender uma cota de consórcio. E o mais engraçado, interessante nessa história é de que ela gostou do meu atendimento e me convidou para ser vendedor dela numa concessionária de automóveis, onde eu fiz então a primeira inserção em concessionária de veículos. Então eu entrei numa concessionária, trabalhei de 2004 até 2010 como vendedor na concessionária Ford. Logo depois eu fui convidado a trabalhar na concessionária Kia Motors, quando ela estava vindo de maneira forte para o Brasil. E é onde eu tive nesse momento, você falou do intraempreendedorismo. Eu, sem saber dessa palavra, isso já estava em mim, certo? Desde a época quando eu trabalhava com a minha mãe, sempre com muita garra, fazendo tudo com muita excelência, como se aquilo fosse meu. E quando eu trabalhei em concessionária também, apoiando o meu gestor, apoiando meus pares, sempre fazendo, né, algo mais que era esperado, que era, né, a minha função. E ao estar nessa concessionária da marca Kia, sendo desenvolvido pelo meu gerente sem saber, foi onde ele teve uma outra oportunidade e eles enxergaram o potencial em mim para alcançar a gestão. Aonde eu entrei na gestão de concessionária, deixei de ser vendedor para tornar um gerente. E aí é onde a gente fala a questão de desenvolver pessoas. Da mesma maneira que me desenvolveram, eu também quis, né, levar isso como missão, desenvolver aqueles que estavam ao meu lado, tirar deles o melhor e colocá-los num patamar acima daquilo que eles poderiam estar. E trabalhei em concessionária de automóveis. Eu lembro que eu trabalhei em algumas outras marcas, graças a Deus eu sempre fui pensado. As pessoas me escolhiam, migrava, recebia convite de outras marcas, e fui trabalhar em outra marca aqui. Posteriormente, eu dei uma guinada em 2018 para 2019, uma guinada de 180 graus, onde eu fui mexer com caminhão. Mercado totalmente diferente. Trabalhei na concessionária da marca DAF, uma marca muito bacana, marca de grande potencial e grande crescimento no Brasil naquela época. E 2019 a 21, trabalhei com caminhões, e 22 eu voltei para automóveis, o grupo anterior, onde eu estive, onde eu comecei a minha carreira, e aonde até final de 23 para 24, é onde eu encerrei esse ciclo, como gestor de concessionária e decidi empreender. Algo que estava muito pujante, né? Porque eu queria algo de tanto todo mês, aquela questão. Você atinge os seus objetivos, você entrega o resultado, entrega a riqueza, mas entrega na mão de um terceiro. Você é remunerado por isso. Você fez um acordo e você recebe pelo aquilo que você produz. Mas eu falei, está na hora de eu produzir riqueza para mim e para minha família. Foi aonde eu virei a chave, comecei a empreender. Leandro, antes de você estender para essa etapa aí, eu gostaria de compartilhar esse ensinamento que você está proporcionando às pessoas aqui. Você fez o simples, você atendeu bem e a pessoa despertou interesse na sua postura no atendimento. Claro. Eu falo isso muito com os meus alunos. O simples você consegue resolver muita coisa. Simples, bem feito, né? E hoje a gente está com dificuldade com essa pegada. Você chega em algum estabelecimento, a pessoa não foi treinada, não tem condições de fazer aquele atendimento de forma simples. Entregar o que foi acordado. Então, acho que é um momento aí da gente compartilhar com o nosso público esse ensinamento da sua trajetória. Observa que em todos os momentos você estava entregando, aí a relação de capital e trabalho é isso mesmo, eu vou entregar e vou ser remunerado, mas você conseguiu escalar na sua vida profissional. Agora, continua agora aí a pegada aí do
empreendedor. Do empreendedor. Como eu disse, eu sempre, né, eu fiz comecei como intraempreendedor até chegar, né, nessa nova fase. E eu migrei para o consórcio. Por que eu migrei para o consórcio? A questão de te gostar de pessoas. Eu sempre gostei de pessoas. E o cliente, quando eu olhava um cliente, eu não olhava um número, eu enxergava uma pessoa por trás que tinha um interesse, que tem um desejo, um anseio, e o meu papel como consultor, né, e estar gerente é apenas uma posição, mas todos nós somos vendedores, todos nós somos, porque hoje tudo na vida você precisa vender sua imagem, se você deseja algo, você tem que vender o seu interesse para que você receba aquilo em troca. Então eu atendi o dono da administradora, que eu passei a ser representante em 2023, era uma pessoa que já o conhecia. Em 2023, eu ainda na marca Ford, ele decidiu comprar um veículo de alto valor e ele lembrou de mim e nós fizemos essa tratativa. E durante essa tratativa ele falou: Leandro, você não acha que está na hora de você alçar voos mais altos? Então ele veio com aquela semente. Isso foi aproximadamente em março de 2023. E aquilo ficou muito forte no meu coração, aquilo foi, né, fomentando. E no final do ano, e aquilo cada dia que passa aumentando, e é onde eu chamei depois para conversar, marcamos uma reunião, a sede da empresa é em São Paulo, ele estava em Belo Horizonte, sentamos e começamos a realmente desenhar essa transição, porque para que a transição pudesse ocorrer de maneira suave, de maneira, né, assertiva, porque, né, se você faz aquilo abruptamente, sem planejamento, a chance do erro, você não consegue mitigar o erro. Errar faz parte, mas se você consegue, através de um bom planejamento estratégico, você mitiga, faz a mitigância do erro e você consegue ser mais assertivo. Mais ensinamento, fazer um bom planejamento e oportunidade, não necessidade. É isso aí. Interessante o momento que você viveu ali. Você teve uma oportunidade, você fez um bom planejamento, colocou no papel. Sim, eu fiz um plano de negócio, os riscos, né? Me preparei também financeiramente para que eu pudesse fazer essa transição para que eu não sobrecarregasse, né? Então, ficasse aquele desespero, não, eu preciso produzir. Sim, eu tinha o recurso para que pudesse me manter até eu encontrar meu ponto de equilíbrio. E assim, eu sempre trabalhei muito, né, muito focado, com muito planejamento. Abrir mão foi muito difícil, porque é interessante, nunca mais eu esquecerei dessa cena. Porque o meu diretor, né, foi compartilhar com ele queria algo, pediu se eu tivesse algo para poder fazer, para que ele pudesse cobrir. Falei, não, projeto pessoal não tem preço. Foi onde ele falou, então eu tinha que te perguntar para eu nunca mais me arrepender, para que eu não me arrependesse dessa questão. Então, abri mão eu estava muito bem posicionado na empresa, mas quando eu olho para trás, tem 1 ano e meio que eu tomei essa decisão, faria tudo de novo. O empreendedor tem que ter coragem. Lógico que você estava com o pé no chão e com tudo bem desenhado. Sim. Acho que é importante. E você estava numa pegada por oportunidade, não necessidade. Sim. Então, eu decidi sair, né? Foi opção. E muitos que estavam ao meu redor falavam, você é louco, porque você está bem posicionado aqui. E o dono da empresa disse, eu tenho outros planos para você. Eu sabia que eu poderia galgar mais algum degrau dentro do grupo, era um excelente grupo, mas eu falei, não, está na hora agora de encerrar esse capítulo e começar algo novo realmente para mim. Porque agora eu vou gerar riqueza real, né? A riqueza minha, até para deixar algo para a minha família. Nesse momento aí, eu observo que você teve um mentor, né? O dono lá da empresa, ele foi um mentor nesse momento, de orientar você. Sim. E nesse momento você fez alguma pesquisa de mercado, que é um mercado com uma concorrência muito grande. Como é que você se posicionou neste momento aí? Ótima pergunta. Sim, eu analisei em primeiro lugar a administradora na qual eu iria ser representante, montei a minha empresa e comecei a estudar o mercado, quais eram as possibilidades, comecei a pegar os cases. Nós temos sempre que nivelar nossa vida por cima. Comecei a olhar os maiores players e claro que a pessoa que está no topo, ela não nasceu no topo, ela galgou, certo? Mas sabendo do potencial, da garra, da performance que eu sempre entreguei, eu tenho certeza que eu ainda não cheguei, mas
E eu ainda chegarei, porque eu estou galgando e passos firmes, sólidos, para que eu não venha retroceder. Então, sim, fiz uma pesquisa de mercado, analisei o mercado, comecei a fazer pesquisa, ver, né, os grandes players e analisar. Fala, eu tenho condição de me posicionar em um determinado momento no meio deles. É importante. Estudou, pesquisou, fundamental. Claro. O empreendedor ter este olhar. Tá? Exatamente. Tenho tido todo o apoio da administradora e o apoio principal, a base da sociedade, a família. Isso foi muito bem conversado. Lembro que numa ceia de Natal, de 2023 para 2024, onde eu realmente me abri para minha família e coloquei esse, né, qual era esse objetivo. Eu falei, só vou se vocês estiverem comigo. E nisso eu recebi o apoio da minha família. Então isso foi fundamental, porque a gente sem família, né, o prédio ele sucumbe. Nós temos similaridade quanto a isso, tá? Eu acho que a família é um porto seguro. Sim. E eu não tenho obrigação nenhuma com a minha família, eu só tenho responsabilidade e amor. É verdade. Você transmitiu pra gente nesse momento. Claro. Isso dá uma força pra gente. Não tenha dúvida. A partir do momento que eles falaram, não, estou com você, né, eu vou sonhar o seu sonho, acabou. Foi isso que realmente me impulsionou ainda mais, me fortaleceu. Eu falei, eu estou no caminho certo. Eu senti paz no meu coração. A partir do momento que você sente paz, porque tudo aquilo que é meio nebuloso, turbulento, com muita turbulência, você tem que pensar um pouco, você tem que parar e raciocinar. Agora, quando você sente aquela paz, no meio realmente de um grande desafio, onde você abre mão de uma, entre aspas, uma estabilidade, que a gente no mercado também nunca está estabilizado, mas estabelecido, mas eu senti realmente uma paz, uma tranquilidade de falar, eu estou tomando a decisão certa. E aqui estou. Consórcio só de veículo? Hoje o consórcio tem para tudo que você imaginar. Seu modelo de negócio, você tem todos os segmentos? Todos os segmentos. Eu atuo para automóveis, imóveis, pesados, no caso de caminhão. Aí também temos consórcio de serviços, de produtos. Hoje, se a pessoa quiser fazer uma cirurgia plástica, existe consórcio. A mulher quer colocar silicone, existe consórcio para silicone. Uma viagem, existe consórcio para a viagem. Então, assim, o consórcio é diferente de 10, 20 anos, como ele se revolucionou, como ele se reinventou, né, e está pronto realmente para atender a pessoa que quer adquirir algo interessante. Eu vou... Mais na frente posso até repetir, mas existe um livro que eu estou lendo que está muito interessante, que chama Crédito Vale Mais do que Dinheiro. Certo? A pessoa com crédito, ela consegue potencializar muito mais o seu alcance do que se ela tiver apenas dinheiro em caixa. Dentro dessa pegada, eu entendo que você tem que olhar isso como investimento, não custo. Né? Na sua pegada, no seu modelo de negócio. É isso aí. Agora, interessante, você vem de experiência, você vem de sonho. Qual é a sua estratégia para conduzir esse cliente? Como é que é a sua estratégia de estar conversando com o mercado? Porque você tem, hoje as redes sociais, a gente tem uma capilaridade muito grande. Como é que é a sua... Como é que você conduz essa experiência que está vendendo sonho? Um carro é sonho, uma casa é sonho. Sim, e é uma responsabilidade muito grande da minha parte, certo? Porque eu quero ser um parceiro nessa construção. E a minha maneira de trabalhar, ela é muito isso, ela é construída a 4 mãos. Eu estou aqui para sonhar o sonho do meu cliente. Se é algo que eu não acredito, se eu não acredito na construção daquilo, eu não avanço. Eu abro mão de uma comissão generosa para que, se eu sei que aquilo não vai avançar, eu não avanço, eu não dou o primeiro passo. Eu sou muito transparente, muito claro, porque eu só posso fazer aquilo que eu acredito, aquilo que eu não acredito. E foi assim, graças a Deus, que eu alcancei os meus melhores resultados como consultor de vendas. Por quê? Porque eu sempre, eu não fui um vendedor aquele tira pedido, não. Eu fui um consultor, analisar o perfil do cliente. Um exemplo clássico, cheguei para te atender como consultor de vendas. Eu quero fazer uma entrevista, em primeiro lugar, eu vou fazer uma entrevista consultiva com você. Você me pergunta, quanto que vale esse carro? Eu vou falar tanto, mas antes de chegarmos nessa parte, eu quero saber quem você é, certo? Quais são os seus planos,
qual é o objetivo com aquele veículo, para entender se aquele veículo que você veio buscar, porque muitas vezes nem o cliente sabe o que realmente é bom para ele, e esse é o meu papel, então entender essa informação e te apresentar aquilo que venha fazer sentido. Assim também é no consórcio. Tem abordagem, quando eu abordo o cliente, a primeira coisa que o cliente me pede, me manda a sua tabela, eu já na mesma hora eu ponho o pé no freio. Por quê? Porque se eu te mandar uma tabela é algo muito frio, certo? Créditos, tantos meses é tanto, tantos meses não é por aí. Eu preciso entender o que você está buscando, quais são os seus objetivos, o que você tem de recurso, até onde você pode comprometer com aquela parcela. Aí sim, nós vamos começar a construir qual crédito vai se adequar ao seu perfil, qual o prazo, e se realmente o meu modelo de negócio vai te atender. Porque se ele não vai te atender, é melhor eu parar. Como eu disse, eu abro mão da comissão, do meu comissionamento. Por quê? Porque se eu não te atender bem, o consórcio ele vai virar um fardo para você, certo? E o consórcio ele não pode ser um fardo, ele tem que ser um facilitador. É um meio para um fim. Importante é o seu modelo de negócio, que você customiza. Sim. E não adianta você vender por vender. Você tem que ter, uma coisa é a perenidade da empresa. Claro. Outra coisa é que aquele produto, ele tem que pagar o produto. Não adianta você vender para uma pessoa que não vai pagar. Sim. E outra coisa que você falou também, que eu acho que é fundamental, é o ganha-ganha. Tem que ser bom para o seu cliente e bom para você. É acolher. Eu acho que, e essa questão sua aí do trabalho seu de consultor, de mentoria, eu acho que é fundamental, porque você conhece o limite da pessoa. Você pode até mudar, até em vez do carro top, pode ser um intermediário. Claro, trazê-lo para a realidade, porque o cliente pode viajar na negociação. Pode estar sonhando. Sim, eu trago, porque o sonho vira pesadelo. É isso aí. Você não quer isso. Não, de jeito nenhum. Você quer que o cliente vá até o final do processo, que não é curto. São quantos meses, geralmente, aí? Então, em automóveis, 60, 80, até 100 meses, certo? E imóveis, 180 meses. A convivência aí é duradouro. Então, um bom projeto, então tudo está no nascedouro, tudo está em primeiro lugar, na entrevista consultiva e na viabilidade, certo? Porque tem hora que eu preciso até demitir o cliente, certo? Tem momentos que eu preciso demitir aquela negociação porque ela não vai avançar. Isso não vai avançar porque quando o meu telefone toca, ele precisa tocar com algo realmente que faça aquele sentido. Então, nós construímos bem. Então, é assim que eu trabalho. E essa estratégia de marketing aí, de comunicar, essa fidelização, que pelo que você me transmitiu, você tem uma pegada interessante de fidelização. E você falou muito bem, são 20 anos. Graças a Deus, 20 anos muito bem construído, onde eu prezo muito pela minha reputação. Não é à toa que no mercado as pessoas me conhecem como Mourão, Leandro Mourão, mas me chamam Mourão. E o nome Mourão é um nome que passa muita solidez. E com isso, interessante que na virada do que eu comecei o meu negócio de consórcio, eu até comecei com o tráfego pago, soltar na mídia social e tal, começou a vir muitos leads, só que desse tipo de abordagem, eu estava me nivelando com todo mundo. E isso até começou a me causar um pouco de frustração. Porque eu primeiro precisava me vender a credibilidade, vender quem eu era, e muitas vezes as pessoas estavam me colocando no mesmo nível a questão é preço e valor. Preço é custo, e valor é aquilo que vale a pena. São coisas totalmente diferentes. Me causou até um pouco de frustração. Eu falei, gente, eu estou jogando fora, abrindo mão do meu maior ativo, que é a credibilidade. Então eu parei um pouco com isso e comecei a trabalhar a minha carteira, as pessoas, o meu relacionamento, as portas abertas que eu tenho com as pessoas. Porque quando a partir do momento eu acredito no produto, como eu falei, eu só vendo aquilo que eu acredito. Então, se eu estou trabalhando com consórcio, porque eu acredito na ferramenta. Então, quando eu tenho uma carteira de cliente onde eu posso pegar um telefone, ligar, e a pessoa quando vai atender o celular, o meu nome está na agenda dela, ela sabe que sou eu. Ela sabe que eu sou uma pessoa séria e que vou passar credibilidade. Se nós vamos fechar negócio, é uma outra história.
mas pelo menos ela vai me atender. E assim eu construí a carreira como consultor de vendas, aonde eu entrava na família das pessoas. Eu não era vendedor de um carro só. Quando vendedor, chegou um momento que eu passei a não ter tempo de atender cliente novo, de maneira genérica. Porque os meus clientes geravam clientes, que geravam clientes, porque eu vendia o carro para o pai, a esposa comprava, que comprava para o filho, que indicava para o vizinho. Por quê? Eles queriam que as pessoas do ciclo tivessem a mesma experiência positiva que eles tiveram comigo. Você fala de carteira de clientes, pessoas que do seu conhecimento e que você entregou para eles credibilidade, confiança, a experiência. Entregou o produto e a experiência foi positiva. Extremamente positivas. E aí você mudou o drive. E você falou que você não estava fazendo igual ao mercado. Você criou um modelo de negócio, você criou diferencial. E o mercado paga por diferencial. Exatamente. E algo que eu entrego, certo? Quando o cliente adquire uma cota de consórcio comigo, ele não adquire apenas uma cota, ele adquire a minha consultoria. Em que sentido? Um exemplo clássico. Você adquiriu uma cota, o seu objetivo é um automóvel. Ponto. Porque no momento, aí nós vamos fazer a estratégia, se vai ter lance, se não vai, tudo direitinho. Você foi contemplado. A partir do momento que você foi contemplado, eu vou virar para você, Delmir, qual que é o veículo que você realmente quer nesse momento? Eu quero um exemplo, eu quero uma Ford Ranger. Perfeito, Delmir. A partir de agora, é comigo que vou resolver isso para você. Por quê? Porque quem entende do mercado sou eu. Quem tem as conexões do mercado, o cliente não compra carro todos os dias. Então, eu tenho acesso aos grandes grupos em Belo Horizonte, né, aos seus titulares, aos seus gerentes. Então, não me custa nada pegar o telefone, procurar encontrar o veículo que você quer, negociar por você, buscar a melhor condição, facilitar a sua jornada de sair, de pesquisar, de ter más experiências com atendimento de vendedores. Então, apesar que tem muita gente boa, mas tem pessoas que deixam a desejar. Então, eu facilito, eu customizo isso. A sua jornada é toda facilitada. E também, a partir do momento que foi contemplado, você não vai fazer a tratativa com a administradora, preencher ficha de cadastro, documentação. Quem vai fazer sou eu. Eu já tenho todos os seus dados quando você iniciou a cota. Quem vai fazer a tratativa com a administradora sou eu. E quem vai fazer a tratativa com o fornecedor do produto que você está adquirindo também sou eu. Ou seja, olha eu facilitando a sua jornada, te entregando o produto pronto na sua mão. Você não vende consórcio. Não. Você vende solução. Solução. Isso está bem claro no momento que você faz a entrevista inicial com o seu cliente, porque você tem que vender essa condição, porque é uma excelente condição. Exato, por quê? E o cliente, eu quero imóvel, tenho acesso a grandes corretores, quero placa solar, eu tenho acesso a empresas que fazem a instalação. Então, ou seja, eu coloco um do lado do outro, eu conecto as pessoas. E sou dentro da engrenagem, eu sou o azeite na engrenagem para que ela não exista atrito, para que diminua consideravelmente o atrito. E caso esse exista, eu estou lá para auxiliá-lo. Importantíssimo isso, tá? É verdade. Aqui, consórcio é investimento, não é custo. Sim. Esses juros loucos que nós estamos vivendo aí, é bom ou ruim para o seu negócio? Ótima pergunta. E o momento hoje, por exemplo, está saindo aí o Copom, mais tarde vamos ter a questão da nova taxa de juros. Vamos encostar em quase 15%. Ou essa hoje vai ser de 14,25 para 14,75 ou 15%. É um absurdo, é astronômico. E o consórcio, cada dia que passa, ele tem crescido mais em relação ao financiamento. O consórcio é para quem sabe planejar. A pessoa que é imediatista, ela vai para o financiamento, mas vai ter um preço, vai ter um custo em cima disso. Agora, a pessoa que sabe planejar, ela vai adquirir o consórcio. Só vou te dar só o crescimento do consórcio. Ele está tão grande em automóveis. Nesse primeiro trimestre, segundo a ABAC, para automóveis, houve um crescimento de 22%. Em caminhões, 20% de crescimento nesse primeiro trimestre. E imóveis, pasmem, 50% de crescimento na venda de cotas para imóveis. Então, realmente, o consórcio, para quem sabe se planejar e que tem uma assessoria correta, é o melhor caminho.
mercado está alavancando. Você falou um negócio interessante aí. Quem sabe fazer um bom planejamento. Mas o seu papel é dar essa consultoria e suporte. Exatamente. Por isso que eu não trabalho com tabela, porque é uma coisa muito fria. Primeiro, quando o cliente, me dá os seus preços. Não, peraí. Primeiro eu preciso entender quem é você, o que você quer, o que você almeja, para saber se eu vou poder conseguir te atender dessa maneira. E o consórcio, ele é tão múltiplo. Alavancagem patrimonial, eu vou te dar um simples exemplo. Olha só, você adquire uma cota de consórcio, um exemplo de R$250 mil. R$250 mil você vai pagar a parcela de R$2.200 e poucos reais por mês. O administrador na qual eu trabalho, você pode adquirir imóvel de leilão, perfeito? Você compra um imóvel no leilão, na casa aí próximo de 400 mil, você vai arrematá-lo na casa de 250 mil. Puf, arrematou o imóvel com a carta de crédito. Você vai fazer o quê? Vai alugar aquele imóvel. O aluguel vai subsidiar 100% no mínimo a sua parcela. O que você vai fazer? Fazer outra carta de crédito e deixa o inquilino pagar, esteja tudo em contrato, deixa o inquilino pagar aquela carta, aquele imóvel. Mas na frente, ou seja, você vai alavancando patrimônio. Por isso que crédito é maior do que dinheiro. Mas já investimento, procura o Leandro. É isso aí. O papo está muito bom, vamos voltar para a gente conversar um pouco mais. Claro, né? Claro, vai ser só um enorme encerrar, prazer. Eu gostaria que você fizesse uma consideração final, mas umas 3 palavras para esse ensinamento que você compartilhou com a gente nesse momento aqui, que eu acho que foi maravilhoso. Você deixou muito claro a importância de acolher, a importância do ganha-ganha, a importância de ter um bom planejamento, Sim. que consórcio não é custo, é investimento, que eu tenho que fazer um bom planejamento para mim aguentar a alavancagem e chegar no final. Qual a sua mensagem aí? Faz favor. Sim. Aquele que se antecipa, ele governa. Então, quando você planeja, você se estrutura, certo? Você tem condições de ser muito mais assertivo naquilo que você que você planeja alcançar. Então, você que planeje, tudo que você fizer, faça com excelência, tenha empatia, cuide bem daquele que vai trocar a moeda com você. Então, eu sempre penso isso, eu sempre me coloco no lugar das pessoas. O dinheiro, ele é apenas a consequência de um ato que eu esteja fazendo. Então, o dinheiro não é o fim na minha vida. Eu não vivo pelo dinheiro. O dinheiro é apenas uma moeda de troca. E eu faço isso como uma missão. Eu tenho o prazer de realizar, de ser um condutor, um portador de boas novas, como a própria palavra evangélica, quer dizer, portador de boas novas. Eu quero, sim, sempre levar boas novas para as pessoas que estão ao meu redor. Com soluções inteligentes, soluções corretas e honestas, para que eles possam alcançar os seus próprios objetivos. 3 palavrinhas para ilustrar esse momento, mas antes eu gostaria de só fazer um complemento, né? É empreendedor do bem, né, gente? Empatia, ganha-ganha. Acho que é fundamental isso na nossa vida. Exatamente. 3 palavras para você que bombou sua cabeça aí nesse momento que nós estamos compartilhando o conhecimento. Fé, família e Deus. Eu acho que é importante isso aí, tá, gente? Eu acho que a questão da religiosidade, cada um na sua condição, né? Igual eu falei no primeiro momento, interreligiões é fundamental, tá? Eu gostaria de agradecer a vocês aí, vamos ficar por aqui o nosso programa de hoje, tá? Agradecer o Leandro Mourão compartilhar esses ensinamentos aqui, insights interessantes para a vida aí, tá? E acompanha a gente. O nosso programa está rodando na TV Universitária, no canal 12 da Claro e também no canal do YouTube da TV Promove, tá? Beijo no coração de vocês, em especial para minha amada, minhas filhotas, meu querido netinho. Saudade, meu cara.